Pessoal, vamos então agora continuar a nossa resolução de sistemas do primeiro grau, agora já com problemas, né? Textos em que você tem que montar as equações. Vamos lá. Carlos fez um curso de aperfeiçoamento em matemática e português no total de 43 aulas. Então, gente, matemática mais português davam 43 aulas, beleza? Essa é a primeira parte do exercício. Sabe-se que o número de aulas de matemática excedeu o número de aulas de português em 13 unidades, ou seja, de matemática foi igual ao de português mais 13. É isso que ele está falando para você. Excedeu é que ele foi igual ao número de português mais 13, excedeu em 13 unidades. Determine o número de aulas de matemática que Carlos assistiu. Então, como aqui eu coloquei matemática como M e o português como P, já fica fácil de saber quem que é um e quem que é outro. Então, como aqui já está o matemática isolado, eu vou substituir o M lá na de cima. Então, o M ele vale P mais 13, então eu vou substituir aqui na de cima o M, P mais 13, mais P é igual a 43. Então, fica 2P é igual a 43, eu somei o P com P, e o 13 passa para o outro lado, negativo, menos 13. Então, vai ficar 2P igual a 30, o P vai ficar 30 dividido por 2, o P vai ficar igual a 15. Português é igual a 15, matemática ficou igual a 15, mais 13, matemática ficou igual a 28. Então, 28 e 15, se você somar, dá 43, e 28 é 13 a mais do que 15, que foi o que ele falou. Ele queria saber o número de aulas de matemática, o número de aulas de matemática foi 28, beleza? Vamos seguindo. Um colégio possui 505 alunos, distribuído em 18 turmas. As turmas do ensino fundamental têm 25 alunos e a do ensino médio tem 30 alunos. Quantas turmas do ensino médio possuem? Ou seja, quantas turmas tem do ensino médio? Tá, olha só, eu tenho 18 turmas, então do ensino fundamental mais do ensino médio são 18 turmas. O número de turmas do ensino fundamental mais o número de turmas do ensino médio são igual a 18. Então, esse F e esse M significam o número de turmas do ensino fundamental e o número de turmas do ensino médio. Olha só, o ensino fundamental tem turmas de 25 alunos. Então, se eu tivesse duas turmas, seria 2 vezes 25, seria 50. Então, duas turmas seria 2 vezes 25, seria 50. Mas quantas turmas eu tenho? Eu tenho F turmas. A quantidade de turmas é F. Então, para eu saber quantos alunos do ensino fundamental, eu ia pegar o 25 e multiplicar por F. Então, aqui eu tenho a quantidade de alunos do ensino fundamental. Se eu quiser saber a quantidade de alunos do ensino médio, eu faria 30 alunos, que é a quantidade de alunos por turma, vezes o número de turmas. Quantas turmas tem no ensino médio? M turmas. Então, se eu somar a quantidade de alunos do ensino fundamental, que é 25 vezes F, que é o número de turmas do ensino fundamental, mais 30 vezes M, que é o número de turmas do ensino médio, eu vou ter o total de alunos do colégio, que é o 505. 505. Então, isso aqui virou o nosso sistema, tá bom? Esse sistema aqui eu acho que é mais fácil fazer aqui pelo método da soma. Eu vou multiplicar aqui em cima por menos 25, que aí vai cortar o F. Então, aqui em cima vai ficar menos 25F, menos 25M, e aqui ó, o 18 vezes menos 25, o 18 vezes o menos 25 vai dar menos 450, e aqui embaixo você só repete 25F mais 30M igual a 505, tá? O menos 25F mais 25F corta, que era nosso objetivo desde o início. Então, 30M menos 25M dá 5M. E aqui, 505 menos 450 dá 55. Então, o M vai dar 55 sobre 5. O M vai dar 11. Repara que quando você dá o nome, ao invés de X, dá o nome de M, você já sabe que isso aqui é o número de turmas do ensino médio. E se você quiser fazer aqui agora do fundamental, F mais M, aqui eu já tinha a resposta, né, que ele quer do ensino médio, é 11, mas eu vou fazer aqui para achar do ensino fundamental também. É fundamental
mais o médio, que é 11, é igual a 18. O fundamental vai ser 18 menos 11. O fundamental vai ser igual a 7. Tá? Então, o fundamental deu 7. Então, o esquema era esse. O número de turmas do fundamental mais o número de turmas do ensino médio foi 18, que a gente tinha 18 turmas no total. E aí, 25 vezes o número de turmas de fundamental, então era 25 alunos por turma, então 25 vezes o número de turmas vai dar a quantidade de alunos de ensino fundamental. 30 vezes o número de turmas de ensino médio vai dar o número de alunos do ensino médio. Somou os dois, eu tenho a quantidade de alunos total do colégio, beleza? Questão interessante essa aqui, né? Uma figura geométrica é formada por triângulos e quadriláteros. Triângulos têm 3 lados, quadriláteros 4 lados. Num total de 11 polígonos e 40 lados. Então, triângulos mais quadriláteros é um total de 11 polígonos. Então, aqui, 11. E 40 lados. O triângulo tem 3 lados, então 3 lados, cada triângulo, vezes a quantidade de triângulos. O T é a quantidade de triângulos, tá, gente? Mais 4 vezes a quantidade de quadrados vai dar a quantidade de lados. Porque 3 vezes a quantidade de triângulos dá a quantidade de lados que eu tenho de triângulos. E 4 vezes a quantidade de quadriláteros vai me dar a quantidade de lados total dos quadriláteros. Somando os dois, vai dar 40. Então, esse aqui é o nosso sistema. Vou resolver de novo pelo método da soma. Vou multiplicar aqui em cima por menos 3, vai ficar menos 3t, menos 3q, igual a menos 33. Aqui embaixo ficou 3t mais 4q, igual a 40. Cortou o t, aqui ficou q, igual a 7. Então, o q é 7. Eu sei que t mais q é igual a 11, então t mais 7 é igual a 11. Então, o t é 11 menos 7, o t vai ser 4. Então, eram 7 quadriláteros e 4 triângulos aqui. Beleza? Fechou, né? Vamos seguindo. A pretexto de abrigo, um grupo de tatus resolveu se esconder um certo número de tocas. Se em cada toca entrar um tatu, ficará um tatu sem toca. Então, eu tenho que a quantidade de tocas é igual à quantidade de tatus menos 1, porque falta uma toca para tatu, né? Então, ficou aqui, o número de tocas é igual ao tatu menos 1. Porém, se em cada toca entrarem 2 tatus, ficarão 5 tocas sem tatu. Então, na verdade, ele utilizou, das tocas, ele não utilizou todas. Então, foi a quantidade de tocas menos 5. E entraram 2 tatus por toca. Então, a quantidade de tocas menos 5 é igual a 2 vezes a quantidade de tatus. Tá certo? Porque aqui... não, peraí, só um detalhe. Aqui é o contrário. 2 vezes isso aqui, 2 vezes a quantidade de tocas, vai ser igual à quantidade de tatus. Porque cada toca tinha 2 tatus. Então, 2 vezes a quantidade de tocas que eu tinha, só que as tocas que eu utilizei foi menos 5 do total, vai ser igual à quantidade de tatus, beleza? Então, fazendo aqui, isso aqui ficou 2TO menos 10 é igual à quantidade de tatus, aqui é TA. Então, esse aqui era o sistema, tá, gente? Eu só arrumei a de baixo aqui agora. Toca é igual a tatu menos 1. Então, 2 vezes a toca. Quanto que é a toca? Tatu menos 1. Menos 10. Então, substituiu TO por TA menos 1. Menos 10 é igual a TA, que é a quantidade de tatus. Então, 2TA menos 2 menos 10 é igual a TA. Vou jogar aqui o TA para a esquerda, que não é TA para a direita. Então, ficou o 2 passa positivo, o 10 passa positivo. Então, a quantidade de tatus é igual a 12. A quantidade de tatus é igual a 12, a quantidade de tocas é igual a de tatu, que é 12 menos 1. Então, a quantidade de tocas deu 11. Beleza? Quantidade de tatus, 12. Quantidade de tocas, 11. Acabou aqui o exercício, né? Finalizamos.
Vamos seguindo, então. Carmen tem em seu jardim trevos de 4 folhas e trevos de 3 folhas, num total de 23 trevos e 87 folhas. Gente, então eu tenho trevos de 3 folhas e trevos de 4 folhas, num total de 23 trevos. Então, a quantidade de trevos de 3 folhas mais a quantidade de trevos de 4 folhas dá 23. Só que, o seguinte, são 87 folhas. O trevo de 3 folhas tem 3 folhas. Então, 3 vezes a quantidade dele, por exemplo, se fossem 5 trevos de 3 folhas, seria 3 vezes 5, seria 15 folhas. Mas quantos são os trevos de 3 folhas? T. Então, 3 vezes T, que é a quantidade de trevos de 3 folhas. O T não é 3 folhas, é a quantidade de trevos de 3 folhas. Então, 3, que é a quantidade de folhas que tem um trevo de 3 folhas, vezes T, que é a quantidade de trevos de 3 folhas. Quantos trevos tem? É o T. Mais o de 4 folhas é 4 folhas em cada um. Então, 4 vezes a quantidade de trevos de 4 folhas vai dar igual a 87. De novo, eu vou fazer pelo método da soma. Vou multiplicar aqui por menos 3, tá bom? Então, esse é o esquema. Então, eu sempre multiplico a quantidade de folhas que tem cada trevo aqui, vezes a quantidade de trevos daquela espécie ali. Então, multiplicando aqui em cima por menos 3, vai ficar menos 3t, menos 3q, igual a 23 vezes menos 3, dá menos 69. Então, fica 3t mais 4q é igual a 87. Corta aqui, fica q igual, aqui vai ficar 87 menos 69, vai ficar 18, né? Então, o q deu 18, só confirmando as contas aqui. Bom, é isso mesmo. Então, t mais q era 23, então como o q vale 18, t mais 18 é igual a 23, o t vai valer 23 menos 18, o t vai valer 5. Então, o trevo de 3 folhas, tá vendo? O t é 5, ele não é 3. O t é a quantidade de trevos de 3 folhas. Então, por isso que eu multiplico por 3 aqui. Ó. O 3 é a quantidade de folhas que ele tem, vezes a quantidade de trevos, que é o t. Tá certo? E aqui o q valeu 18. Beleza? Fechamos aqui a questão. Vamos para a próxima agora. 16. Um pedreiro empilhou 40 tijolos, uns com 12 centímetros e outros com 15 centímetros de espessura. Quantos tijolos havia de cada tipo, já que a pilha alcançou a altura de 5,18 metros? Olha, a primeira coisa aqui é você acreditar em mim que para passar de metro para centímetro é multiplicar por 100. Então, na verdade, a pilha deu 518 centímetros. Por que eu fiz isso? Porque a espessura dos tijolos aqui estava em centímetro e aqui a altura estava em metro. Eu sempre transformo na mais à direita das casas, na mais à direita das unidades, da nossa mudança de unidade, para evitar trabalhar com números decimais. Então, olha só, eu tenho 40 tijolos. Eu tenho os tijolos de 12 centímetros e os tijolos de 15 centímetros, num total de 40 tijolos. Então, o D é a quantidade de tijolos de 12 centímetros e o Q é a quantidade de tijolos de 15 centímetros. Como o tijolo tem 12 centímetros, então 12 vezes a quantidade de tijolos de 12, eu vou ter a altura da pilha de tijolos de 12 centímetros, né? Você tem aqui 3 tijolos de 12 centímetros, 12 mais 12 mais 12 vai dar 36, que é 12 vezes 3. Mas eu não sei quantos são os tijolos de 12, eu chamo de D, então eu multiplico 12, que é a espessura dele, vezes a quantidade de tijolos que você colocou dele. O de 15 é a mesma coisa, são 15 tijolos, são 15 centímetros, e aí eu sei quantos tijolos, eu não sei quantos tijolos são Q tijolos. Então, 15 vezes Q vai dar a altura dos tijolos de 15 centímetros. E a altura toda deu 518. A altura toda 518. Eu somei a altura dos de 12 mais a altura dos de 15. No final deu 518. Aqui eu vou fazer de novo pelo método da soma. Eu vou multiplicar aqui por menos 12, que aí vai cortar o D. Vai ficar menos 12D menos 12Q é igual a menos 480. 40 vezes menos 12. Aqui fica 12D mais 15D, 15Q. A de baixo eu estou só repetindo, né, gente?
e aqui igual a 518. Bom, cortou aqui, ficou 3Q igual, isso aqui ficou igual a 38, é isso? Tem alguma coisa estranha aqui, vamos confirmar? Assim, gente, olha só, o negócio é o seguinte, aqui estava com um erro, aqui não é 518, é 516, tá bom? Então, eu vou corrigir aqui, vou corrigindo para baixo aqui, ó, 516, 516, então ficou 36, tá bom? Aqui era 516. Então, o Q vai valer 36 dividido por 3, o Q vai valer 12, beleza? Então, aqui era 5,16, tá bom, gente? Então, o Q vale 16, a gente sabia que o D mais o Q valia 40, então, o D mais o Q que vale 12 é igual a 40, o D vale 40 menos 12, o D vai valer 28. Então, eu tenho 28 tijolos de 12 centímetros e 12 tijolos de 15 centímetros. Tá claro o que é o D e o que é o Q? O D não é 12, ele é a quantidade de tijolos de 12 centímetros. E o Q é a quantidade de tijolos de 15 centímetros, beleza? Vamos seguindo, pessoal. Um grupo de amigos gastou R$ 46 ao beber 20 chopes e 15 pastéis num bar. Já em outra mesa, houve o consumo de 15 chopes e 25 pastéis, num total de R$ 51. Então, se eu pegar 20 chopes mais 15 pastéis, o C é o valor do chopp e o P é o valor de um pastel. Então, isso aqui deu R$ 46. E 15 chopes mais 25 pastéis deu 51. Bom, aqui eu vou resolver esse sistema. Ele perguntou quanto que seria um pastel mais 2 chopes, tá? Aqui eu teria que fazer a conta, só ver um negócio aqui. Não daria para fazer uma manhãzinha aqui não, então a gente vai fazer. 20 chopes mais 15 pastéis é igual a 46. Bom, aqui, gente, eu vou fazer o método da soma. Eu vou multiplicar aqui, se você fizer o MDC entre 20 e 15, o MMC entre 20 e 15, dá 60. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui embaixo por menos 4, né? Porque 60 dividido por 20 dá 3 e 60 dividido por 15 dá 4. Como os dois estão positivos, eu vou colocar um positivo e outro negativo para trocar o sinal. Então, vai ficar 60C mais 45P é igual a 46 vezes 3, dá 18, vai 1, dá 12, dá 138. E aqui fica menos 60C, menos 75. 75 não, desculpa, aqui é por 4, né? Então, aqui vai ficar 100P é igual a menos... Todo mundo aqui está sendo multiplicado por menos 4, né? Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 20, vai dar menos 204. Bom, fazendo a conta aqui, isso aqui ficou menos 55P é igual, fazendo aqui o menos 204 mais o 138, dá menos 66. Então, multiplicando por menos 1, fica 55P é igual a 66. O P vai ser 66 dividido por 55. Dá para dividir os dois por 11, vai ficar 6 sobre 5, que dá 1,2. Então, esse aqui é o preço do pastel. Fazendo a substituição aqui, 20 vezes C mais 15P é igual a 46. Então, 20 vezes C mais 15 vezes P, ou seja, 15 vezes 1,2 é igual a 46. Então, fica 20C mais 15 vezes 1,2 dá 18, que é igual a 46. Então, fica 20C é igual a 46 menos 18. Então, 20C é igual a
28. O C vai ser 28 dividido por 20. O C, 28 dividido por 20, dá 1,4, né? Então, o preço do chopp é 1,4. Ele pediu um pastel e 2 chopps. Um pastel é 1,2, mais 2 chopps é 2 vezes 1,4. Isso aqui vai dar 1,2, mais 2 vezes 1,4 dá 2,8. Isso aqui dá R$4, né? Fechamos aqui a questão. Vamos seguindo. Contemplando a famosa obra de arte Polígonos da Vida, observei que nela haviam apenas triângulos, quadrados e pentágonos, num total de 10 figuras e 38 lados. Então, triângulos mais quadrados mais pentágonos deu 10 figuras. Lembrando que o triângulo tem 3 lados, então 3 vezes a quantidade de triângulos, mais 4 vezes a quantidade de quadrados, mais 5 vezes a quantidade de pentágonos, deu 38, que é a quantidade de lados total da figura. Tá beleza? E aqui é o seguinte, eu tenho triângulo, quadrado e pentágono, tem 3 incógnitas. Para eu conseguir resolver isso, eu preciso de mais uma equação, porque cada incógnita vai pedir uma equação para você resolver. Então, falta mais uma, ele vai te dar, se a quantidade de quadrados era igual à diferença entre a quantidade de triângulos e pentágonos, determine o número de quadrados pintados na tela. Então, ele te deu a terceira equação aqui, ó, falando que a quantidade de quadrados é igual à quantidade de triângulos menos a de pentágonos. Então, eu já vou substituir esse valor de Q nas duas aqui, que aí vai sumir o Q, eu vou ficar com eu vou ficar com duas equações, duas incógnitas. Olha só, T mais Q, quem que é Q? Pegando a primeira equação aqui agora, substituindo Q por T menos P. Então, o Q vale T menos P, mais P é igual a 10. Olha que legal. O menos P corta com P, vai ficar 2T igual a 10. O T vai ficar igual a 10 dividido por 2. O T vai ficar igual a 5. Vou substituir essa também na outra, então vai ficar 3T mais 4Q. Inclusive o T, ele vale 5, a gente acabou de ver. Então, é 3 vezes 5 mais 4Q. Quanto que é o Q? T menos P. O Q vale T menos P, inclusive o T vale 5, já coloco o 5 aqui. Mais 5P é igual a 38. Então, fica 15 mais 20 menos 4P mais 5P é igual a 38. Então, fica P, que é 5P menos 4P, igual a 38. E o 15 mais 20 dá 35. Passa para cá, menos 35. Então, o P vale 3. Então, aqui eu tenho que T mais Q mais P é igual a 10. O T vale 5. O Q eu ainda não sei. E o P vale 3. Tudo isso é igual a 10. O Q vai ser 10 menos 8. O Q vai valer 2. Então, fechamos aqui o exercício. Super complicado esse exercício aqui, hein? Ele pediu a quantidade de quadrados, né? Então, a resposta seria 2. Durante uma aula de química, um professor enche um copo d'água e, em seguida, utiliza metade do conteúdo em uma experiência, quando, então, pesa o conjunto copo e água e obtém a medida 110. Detalhe, eu tenho o peso do copo mais a água, só que agora eu só tenho metade de água, porque a outra metade ele usou. Então, o peso do copo mais o peso da metade da água que cabe no copo deu 110. E aí, em outra aula, ele enche o mesmo copo com água e utiliza a terça parte. Presta atenção, ele utilizou a terça parte. Então, se ele usou 1/3, ou seja, 1 de 3, ainda sobraram os 2/3. Porque 1/3 mais 2/3 dá 1 inteiro. Tá? Então, agora, ele pegou o copo e ainda tem 2/3 de água no copo. Então, 2/3 de água no copo. E, com isso, pesou o copo com o que sobrou lá no copo ainda,
deu 130. Então, esse 1/3 que ele jogou fora, ele jogou fora. Então, se ele jogou 1/3 da água que tinha no copo fora, sobrou 2/3. Não é simplesmente 2/3, é 2/3 da quantidade de água. Então, aqui a gente tem essas duas equações. Eu vou fazer a substituição. Aqui o C vai ser igual ao 110 menos o A sobre 2. Né? Vou substituir na de baixo. Então, o C aqui vale 110 menos A sobre 2, mais 2A sobre 3, é igual a 130. Vou jogar aqui o 110 para lá, vou dar uma organizada aqui, ó, 2A sobre 3. Primeiro eu vou colocar o positivo, depois o aqui que é negativo, é igual a 130 menos 110. Aqui fica 2A sobre 3 menos A sobre 2 é igual a 20. Agora eu vou fazer o MMC entre 2 e 3, 6. Então fica 6 por 3, 2 vezes 2A, fica 4A. 6 por 2, 3 vezes A menos 3A. Tudo isso é igual a 6 dividido por 1, 6 vezes 20, 120. Bom, fiz o MMC dos dois lados, corta, fica 4A menos 3A dá A, que é igual a 120. Então, o peso da água seria 120, mas ele quer o peso do copo. O peso do copo a gente fez aqui, ó, o peso do copo seria igual a 110 menos o da água dividido por 2. Então, seria 110 menos o da água, que é 120, dividido por 2. O peso do copo, 110 menos 60. E aí, o peso do copo seria 50 gramas. E aqui agora acabou o exercício. Ele pediu o peso do copo. Beleza? Fechamos aqui. Vamos fazer o último exercício para a gente finalizar. Acredito que essa aula está cansativa para você, né? Porque está com muito exercício complicado, né? Mas é isso mesmo. Depois, a próxima aula, mais 10 exercíciozinhos mais complicados como esses aqui, para você se acostumar a resolver os exercícios quando vê um texto e você tem que montar as equações, desenvolver o seu raciocínio. Em um avião há 100 passageiros, contando-se apenas brasileiros e mexicanos. Então, brasileiro mais mexicano tem 100. Sabe-se que 178 não são brasileiros. Então, se eu pegar os mexicanos mais os não brasileiros e nem mexicanos, eu botar N aqui é nem brasileiro nem mexicano, deu 178. 178 não são brasileiros. Então, quem não é brasileiro? Os mexicanos e os não brasileiros e não mexicanos. E 222 não são mexicanos, ou seja, os brasileiros mais os que não são brasileiros nem mexicanos, deu 222, tá? Quantos passageiros é no avião? Passageiros que é no avião é o brasileiro mais mexicano, mais o não brasileiro, mais o não mexicano. Olha só, eu poderia fazer esse sistema aqui, achar o B, o M e o N, usando o método da substituição, mas tem uma manhãzinha que é o seguinte, ó, se eu somar tudo aqui, vai ficar B mais B, 2B, M mais M, 2M, porque eu estou vendo que eu quero isso aqui, ó, eu quero a soma de todo mundo que tem no avião, que é o brasileiro mais mexicano, mais quem não é nem brasileiro nem mexicano. E aqui o N mais N dá 2N. E a soma de todo mundo ali, os 100, 178 e 222, dá 500. Repito, você poderia ter resolvido esse sistema todo aqui, mas aí é um pouco de maldade. Então, se você já sabe se você quer a soma ali, já faz aqui. Porque aqui eu fiquei com 2B mais 2M mais 2N igual a 500. Mas como eu quero só B mais M mais N, eu divido a equação inteira por 2. Aqui vai ficar B mais M mais N igual a 250. Acabou o exercício. Se você quisesse ter feito achado B, o M e o N, depois somado todo mundo, ia dar uma conta enorme, você ia chegar no mesmo resultado. Mas às vezes na hora da prova a gente não consegue ter essa maldade, então resolve, não tem problema nenhum. Mas aqui fica a dica para você, às vezes quando ele quer a soma dos caras, teve até uma questão aqui anterior que eu até pensei que ia ser isso, que foi essa aqui, que ele pediu pastel mais chopp, porque eu já vi uma questão parecida assim que ele pedia, mas ele falava hambúrguer, fritas e, por exemplo, suco, né? E aí ele dava, comprou 3 hambúrgueres, 2 fritas, mais tantos sucos. E aí ele dava um monte de valores e no final você somava tudo e aí você tinha a resolução
da questão só somando todos os valores, né? Como foi essa questão aqui. Então, conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais maldoso e maldosa aí nessas questões e não perde tanto tempo, beleza? Mas é isso, fechamos aqui, a gente volta na próxima aula para fazer mais 10. Até já!